Aí aqui, estão me ouvindo bem? Você, gente. Justo? Pronto. Pronto, agora continuando aqui, né? É, nesse tipo de configuração, RLC série, né? Para qualquer situação, tanto para. Deixa eu pegar meu. Esse aqui. Tanto para o de L maior do que o de C, o de L menor do que o de C, ou seja, o de C aqui maior, né? Ou o de L igual ao de C, aqui. O de L maior do que o de C, o de L menor do que o de C, e aqui o de L igual ao de C. Relembrando, né? No primeiro caso, nesse caso, a gente tem circuito predominantemente indutivo, porque a tensão no indutor é maior do que a tensão no capacitor. No segundo caso, a gente tem que é um circuito predominantemente capacitivo, porque a tensão no capacitor é maior do que a tensão no indutor. E no terceiro caso, a gente tem o circuito ressonante, o circuito em ressonância. Ô, Para Joyce, qualquer um desses casos de série, oi. aí já de cara a gente já consegue assim, identificar, né? E o de L Sim. preto também é maior do que o de C, é isso? Aí ele é Aham. predominantemente, o capacitivo é maior do que. Oh, Deus, esqueci o nomezinho que tu fala aí. Quando eu tenho o de L maior do que o de C, eu tenho Isso. que o circuito total é Hum. predominantemente indutivo, porque a tensão no indutor é maior do Indutivo que a tensão no capacitor. é maior que o Isso, do capacitor. Aqui é o contrário, né? O do meio. exatamente. Isso. Isso, beleza. Aí ele é predominantemente capacitivo. Aí isso implica dizer que Capacitivo. quando você está resolvendo a questão, você encontra um ângulo, certo? Que é o ângulo entre a tensão e a corrente. Se você sabe que a tensão no capacitor é maior que a tensão no indutor, você está no segundo caso, certo? Isso. Tensão no capacitor é maior do que a tensão no indutor. Então, esse ângulo ele vai estar negativo. Se o I tiver em zero, né? Se esse Compreendo, ângulo aqui de compreendo. I for igual a zero, que ele está na origem, e ele é um Uhum. circuito predominantemente capacitivo, é porque a tensão ela está atrasada em relação da corrente. Então, esse ângulo está negativo. Negativo, Entendeu? negativo. Ok. Pronto, isso aí a gente fala, fica mais fácil de analisar o caso para responder as questões sobre os ângulos, entendeu? Porque você vai Entendi. encontrar um valor de tensão, tensão no capacitor de 20 volts e encontra a tensão do indutor de 2 volts. Aí você sabe que, no caso, o capacitor é muito maior do que o indutor, Uhum. certo? Se ele for, tipo, 20 volts no capacitor e 19 volts no indutor, ele ainda é maior do que o indutor, certo? Então, ele ainda vai ter essa partezinha para baixo, porque a tensão do indutor é para baixo, certo? Então, É, esse ângulo ainda vai ficar para baixo. Mesmo que pequeno, ele ainda vai estar para baixo. ok. Mesmo que ele seja um ângulo de 0,1, ele ainda vai estar embaixo, porque ele tem essa parte capacitiva. Entendeu? Beleza. O mesmo vale para o indutor, né? No caso, se o indutor for maior do que o capacitor. Vale a mesma coisa. Aí aqui, falando, né, para qualquer uma dessas três situações aqui, a gente pode encontrar a impedância total por essa fórmula de R ao quadrado. E aqui é justamente aquele, deixa eu abrir mais aqui. C seria igual a raiz de R ao quadrado mais x ao Mais quadrado. XL. Aqui seria x ao quadrado. Só que agora, como a gente está trabalhando com indutor e capacitor, os dois juntos, né? A gente tem essa relação de, do indutor menos o capacitor. Que o indutor, no caso aqui, é positivo e o capacitor é negativo. Seria a soma deles dois, mas como o capacitor é negativo, então fica aí a subtração, certo? Então aqui a gente tem esse Ok. x, é justamente aqui, x é igual a x de L menos x de C.
certo? Então, a impedância total que a gente vai encontrar no circuito, né? Seria essa resistência ao quadrado mais essas impedâncias, essa soma de impedâncias, no caso das reatâncias indutiva e capacitiva, também ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. E no caso da tensão, a mesma coisa. A tensão do resistor ao quadrado, mais essa queda de tensões aqui, tanto no indutor, do capacitor, ao quadrado. Entenderam? Aí a gente finaliza a parte de RLC série. E agora, falando de RLC paralelo, é a mesma coisa, só que naquele caso do circuito série, deixa eu voltar lá, do circuito série, aqui a corrente é a mesma, por ser um circuito só, e a tensão é que vai se modificar. Porque a gente tem essas quedas de tensões em cada componente aqui. No caso do circuito paralelo, a gente tem que as tensões elas são as mesmas. Esse ponto de tensão com esse ponto de tensão é o mesmo aqui, que é o mesmo da fonte, certo? Só que as correntes aqui que vão mudar, né? A gente tem uma corrente aqui, tem outra corrente aqui, tem outra corrente aqui. No caso aqui, a gente vai fazer a lei dos nós, né? Desses nós aqui. Certo? Então, a mesma coisa que acontece lá no circuito RLC série, vai acontecer aqui no RLC paralelo. Então, se a gente tem essa corrente do capacitor maior do que a corrente do indutor, a gente também vai ter a predominância em ser capacitivo. E assim a mesma coisa, só o que muda do caso série para o caso paralelo é que agora a gente está analisando as correntes e não as tensões. Certo? A mesma análise, só muda o que a gente está analisando, né, no caso. Alguma dúvida nisso? Pronto. Aí aqui a mesma história lá da RLC série, né? Como lá a gente estava encontrando o valor da tensão total, né? Que seria a raiz da tensão no resistor ao quadrado, mais essa soma aqui das tensões, agora a gente está analisando as correntes. E a corrente no indutor, ela é atrasada em relação à corrente no capacitor. Então, a corrente do indutor agora é negativa, que é o inverso do capacitor. O capacitor, a gente tinha que a tensão era negativa, aqui no caso agora, a corrente é positiva e a corrente no indutor é negativa. Porque agora a gente está analisando as correntes. Está vendo aqui a análise do diagrama fasorial? A gente tem a tensão como a nossa referência agora. Ela está em 0 graus. E se a gente for analisar a corrente no indutor, a tensão no indutor, ela é adiantada. Tensão do indutor. Como a gente está analisando agora a tensão como referência, se a gente virar isso aqui, ó, vira isso aqui, essa tensão seria essa tensão aqui, ó. Vamos supor aqui. E agora a corrente no indutor, ela está atrasada. Ela está aqui para baixo. Certo? E do capacitor a mesma coisa. A gente tem aqui a corrente e a tensão. Tensão aqui, corrente aqui. Aqui só foi como se tivesse girado esse diagrama aqui. Esse diagrama girou, virou isso aqui. Certo? Entenderam? Eu quero que eu explique melhor isso, essa parte. Pudesse explicar de novo? No circuito indutivo, a gente tem que a corrente está no ângulo zero, está no eixo X aqui, ângulo zero. E a tensão no indutor, ela está adiantada. Tensão no indutor aqui, está adiantada. Certo? E no capacitor, a corrente também vai estar no ângulo zero, mas a tensão, ela vai estar no ângulo menos 90 aqui. Tensão no capacitor.
Só que isso seria no caso do circuito série, porque a corrente é a mesma. Lá no circuito série, a corrente aqui é a mesma. Essa corrente aqui é a mesma. Por isso que essa corrente aqui tá em referência, porque ela é a mesma tanto para o capacitor quanto para o indutor. Só que agora no circuito paralelo, a gente tem que a tensão é a mesma. A tensão, essa tensão que eu tenho, essa tensão da fonte que eu tenho aqui, ela é a mesma para os três componentes. Então, em vez de eu colocar a corrente como o meu referencial, eu coloco a tensão como meu referencial. Então, eu pego que a tensão aqui, como é a mesma, tanto para o capacitor quanto para o indutor, eu coloco ela no meu referencial. Tensão no referencial aqui, U. Aí, com isso, eu quero a corrente no indutor. Quando a gente está analisando essa parte aqui, ó, a corrente no indutor, essa parte de cima aqui é indutor e aqui capacitor. Com a tensão no referencial aqui nesse lado direito, com a tensão no referencial, essa tensão aqui no referencial, a corrente vai estar atrasada, né? Ela está atrasada de 90 graus aqui. Isso aqui seria a corrente no indutor. Certo? Aí agora analisando aqui na esquerda de novo. Na parte capacitiva, a gente tem que a corrente ela está adiantada de 90 graus em relação à tensão no capacitor. Então, se aqui seria a tensão no capacitor, a corrente que eu tenho no capacitor, ela vai estar adiantada de 90 graus. Corrente no capacitor. Lembra que gira assim. Certo? É a mesma coisa, esse circuito aqui, esse diagrama fasorial aqui. É a mesma coisa desse diagrama fasorial aqui, só muda aqui. Eu analiso para a série, que é a corrente sendo a mesma, a corrente na referência. E o direito, no caso, esse diagrama fasorial da direita, seria o meu diagrama fasorial do circuito paralelo, porque a tensão é a mesma. Mas se você analisar é a mesma coisa, a corrente ainda continua adiantada em relação à tensão no capacitor, aqui seria o capacitor, e no indutor, a tensão ainda continua adiantada de 90 graus aqui, ó. A tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente no indutor. Entenderam isso? Ficou claro? Tá indo, tá indo. Tá indo, né? Aí, como eu tinha falado, aqui é a mesma coisa, né? Se a corrente no indutor é maior do que o capacitor, é um circuito indutivo. Se for o inverso, circuito capacitivo. E se forem iguais, é um circuito em ressonância. Só que agora a gente está analisando as correntes. Lá a gente estava analisando as tensões. Aí aqui, para encontrar o valor da corrente total, é por essa fórmula. Por essa fórmula aqui. E a mesma coisa, quando o circuito está em ressonância, eu tenho a frequência de ressonância que é dada por essa fórmula aqui, que é igual a outra fórmula lá. Ela é igual tanto para o circuito paralelo quanto para o circuito em série. Não muda. Aí agora aqui a gente está analisando, vai analisar essas impedâncias, né? Em forma de números complexos. Só que para isso eu preciso revisar com vocês essa parte de números complexos e operações com números complexos. Para poder vocês conseguirem fazer algumas questões de acordo com isso, né? Para não ficar muito complicado. Aí aqui, números complexos, vocês lembram que tem a forma retangular e a forma polar. Onde essa forma polar tem um módulo e tem a fase dele, né? Aí aqui, na forma retangular, a gente tem a parte real do número complexo e a parte imaginária do número complexo, certo? Esse I é para representar que é imaginário. Quando a gente coloca no plano cartesiano, a gente tem aqui o plano cartesiano, esse eixo horizontal, esse eixo que eu tenho aqui, horizontal, em vermelho, é minha parte real.
Então, tudo que for real, eu coloco nesse eixo em vermelho aqui, horizontal. E tudo que for imaginário vai estar nesse meu eixo horizontal, em rosa, para representar a minha parte imaginária. Então, se eu tenho, vamos supor aqui, um X, que seria a minha parte real, com o valor de 2, eu tenho aqui um valor 2, isso aqui seria 2, e minha parte imaginária com o valor 10, tem aqui 10, eu tenho que essa parte imaginária é maior do que essa parte real, então esse ângulo aqui vai ser maior do que 45 graus, certo? Porque ele seria 45 graus se fosse 2 e 2 ou 10 e 10, que seria um quadrado. Mas eu posso fazer isso somente por aqui também, para essa forma, para encontrar o ângulo. Mas aqui é só um exemplo, certo? Só para mostrar para vocês que a parte vertical é o meu eixo imaginário e meu eixo horizontal é o meu eixo real. Certo? E na forma polar a gente tem esse módulo que a gente encontra a partir da raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E a minha fase é dada pelo arco tangente ou tangente a menos 1. Tangente a menos 1 da calculadora da parte imaginária pela parte real. Certo? Tem que fixar bem essa parte de forma retangular e forma polar para poder aplicar nas questões. Porque vai nessa cadeira em si, nesse módulo, né? A gente vai trabalhar muito com essa, vai brincar muito com essa mudança, né, de forma polar para forma retangular. Porque, não sei se vocês lembram, mas em números complexos a gente tem uma regrinha para ficar mais fácil de fazer as questões, né? Que quando a gente faz uma soma ou uma subtração, seria na forma retangular. E quando a gente faz a multiplicação e a divisão, seria na forma polar. Aí, para isso, a gente tiver Já está duas, cortando, não vamos sei supor se é só assim, para mim. oi. A voz está cortando, não sei se é só para mim. Tá cortando para todo mundo aí ou tá normal? Pra mim não, pra mim normal tá de pra boa. mim. É normal pra mim. É Deve ser aqui internet, mesmo. Igor. Sua internet, no caso. Isso. Aí, beleza. Aqui, vamos supor numa questão, ele dê a impedância na forma retangular, duas impedâncias em forma retangular, e ele peça para fazer a divisão. Vamos supor, peça para encontrar a corrente. Corrente, né? V sobre R. No caso aqui, V sobre Z, né? Que é impedância agora. V sobre Z. Ele dá Z em forma retangular, assim, que seria, no caso, a parte resistiva com a parte capacitiva, vamos supor. E V, ele dá a tensão, sei lá, de 10 com ângulo, algum ângulo aqui. Para isso, eu vou ter que transformar essa parte de baixo, que ele deu na forma retangular, para a forma polar, para fazer a minha divisão. Porque divisão a gente faz em forma polar, divisão e multiplicação, e soma e subtração a gente faz na forma retangular. Tem algumas questões aqui na frente que eu vou mostrar para vocês tentarem fazer aí e a gente vê como é que fica isso na prática, né? Aí aqui, o que eu estava falando, né? Adição e subtração a gente recomenda fazer na forma retangular, porque é mais fácil, mais simples de fazer. Aí se a gente tem aqui dois valores, números complexos, né? Dois números complexos aqui, Z1 e Z2, que tem partes reais e imaginárias, certo? E ele pede para pegar a soma deles dois, a gente vai somar as partes reais com as partes imaginárias. Vai botar o i aqui de imaginário e somar eles dois. E a subtração, aqui é a subtração, isso é o menos. A gente também vai pegar a parte real e subtrair, mais i da parte imaginária e a subtração da parte imaginária aqui. Alguma dúvida nisso? Vai fazer uma questão agora sobre isso. Tem alguma dúvida? Vamos lá.
Vamos para a questão. Vamos lá. Se eu fosse tu, eu Seja voltava. A, B, C, D, eu vou voltar. Seja A, B, C, D. Esses valores determine Z1, Z2, a soma deles dois e a subtração deles dois. Deixa eu colocar aqui de lado. A igual a 4. B igual a 5. Isso. C igual a 3. E D igual a 8. Ele pede para determinar Z1 e Z2 e depois fazer as operações de adição e subtração com eles dois. Uhum. Aqui. Quem seria Z1? Quem pode me dizer quem seria Z1? Quatro. 4, o que mais? É um número complexo. Tem parte real e parte imaginária. A4. 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 Não, A já é 4 mais 4. A é o valor de 4, 4 mais o quê? 4 e o. mais E o imaginário vezes B, né? Que seria assim. Mais I5, exatamente. Quem seria meu Z2? 3 mais 8. 3 mais I8. Tem que lembrar desse I. Certo? Meu Z2 vai ser igual a 3 mais I8. Aí agora, quem seria a soma deles dois? De Z1 com Z2? Davi. Quem é Z1 mais Z2? Alguém arrisca? Dá 20, não. Não, 20 não. 9 e 11. Ele vai dar um número real mais um número imaginário. 9? Por que 9? 4 mais 5. Não, aí você está considerando o número real com o número imaginário. Quando eu pego Z1 mais Z2, eu vou somar as partes reais com Seria as minhas 7. partes imaginárias. 7. Sim. 7 o que mais? E o que mais? 7 e o imaginário. 7D. Vai ser 7, que é a soma da minha parte real. Ele é 22. Ô, Joyce, Oi. Mas Não é 22, um não. número imaginário sempre fica depois do real, é? Peraí. Isso não importa a ordem, não importa. Normalmente a gente coloca depois do real. a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá. É. Aí, Aí agora vem 13, né, Mas professor? e quanto? 13. 13, exatamente. E, Aham. Jô, entendi. foi isso que eu falei, Jô. Que aqui é a soma. Tu falou, não, juro que eu não ouvi. Acho que tu não entendeu, não. Falei 7 mais I vezes 13. Pronto, Entendeu? Só uma então coisa. É I 13 Oi. ou é I vezes 13? é I13. I I13. 13, né? Não é I vezes 13. É, Porque é a parte imaginária, não é isso? é exatamente, a parte imaginária. Isso aqui no gráfico, se a gente fosse fazer um gráfico disso aqui, lembra que a parte real é o meu eixo horizontal e minha parte imaginária é o meu eixo vertical? Então, se a gente fosse representar esse valor que a gente encontrou aqui de 7 mais 13i, a gente estaria encontrando essa setinha verde aqui com valor 7, aqui 7, e essa setinha rosa com valor 13 aqui, ó. Aqui 13. Certo? Porque a minha parte real tá no eixo vermelho aqui no eixo horizontal e minha parte imaginária tá no eixo vertical. Entenderam? Aham. Pronto, agora quem é Joyce,
Joyce, eu vou ter que sair Oi? agora, né? Tá bom, Richard. Tá bom? Boa noite a vocês. Boa noite, boa noite. Valeu. Agora, quem é meu Z1 menos Z2? Deixa eu voltar aqui. Z1. Z1 menos Z2. Aqui, isso aqui. Quem é Z1 3 e 8. menos Z2? Não. Aí eu vou pegar a mesma coisa. 1 1 mais. 1 mais. E menos 3? Tá No resolvendo caso aqui, ainda. eu tô Vai ser pegando 1 menos 3, não é isso? 1 1 mais. menos 3. Aí daria menos 2, resultado. Não. Por isso que tem que Não? colocar o I, tá vendo? 1. Ele tem essa parte imaginária aqui. Tá. Seria Pode menos falar. 3? Menos 3, né? Exatamente. Só que tem que lembrar desse I daqui, ó. Porque se você coloca 1 menos 3, aí poderia, no caso, raciocinar que seria menos 2. Só que esse menos 3, ele é imaginário. Entendi. Entendeu? Ele não é Entendi. essa subtração direta. Então, No, o valor no de caso, Z1 menos vai, Z2 é 1 menos I3. e o sinal vai Ah, prevalecer que vai prevalecer é o sinal do número imaginário, não é isso? Sim, porque aqui no caso seria 5 menos 8. E Isso, aqui isso. no caso, justo. imaginário. Até eu entendi. Foi Até assim eu que eu entendi. fiz. Aí minha dúvida foi só sobre o sinal. O sinal vai prevalecer por causa do número Sim, sim, imaginário, sim. não é isso? Aham. Beleza, Isso aqui, beleza, no caso, entendi. ficaria tipo mais e menos 3, né? Aqui, menos e menos. Com esse mais aqui não fica menos? Que é a regra dos sinais aí. Mas com menos, menos. Aham. É isso mesmo. Entendeu? Uhum. Aí pronto, aqui a gente encontrou o valor de... Deixa eu voltar, calma. Encontrou esse valor aqui. No gráfico, a mesma coisa. No gráfico, a gente poderia ter aqui a parte Linha real, real ponto e linha imaginário, imaginária. certo? Meu número real estaria em 1 aqui. Supor que isso aqui seja 1. O meu É. imaginário, ele tá menos 3, certo? Então, ele vai estar para baixo aqui, ó. Menos 3. Ah, Entendeu? No caso, ok. já adiantando para vocês, no caso, se fosse uma impedância, esse aqui, a gente teria a parte real, seria o resistor. Os resistores, eles são puramente reais, então eles vão estar sempre nesse eixo horizontal. O meu indutor, ele vai estar no eixo vertical positivo, para cima. E o meu capacitor, ele vai estar no eixo vertical para baixo. Então, isso aqui seria um resistor de valor 1 ohms, aqui no caso, vamos supor assim. E meu indutor, meu capacitor aqui de valor 3, aqui XC, né? Minha reatância de valor de 3 ohms, certo? Homem. Aham. Aí aqui é como se fosse um exemplo de um circuito que eu tenho um resistor em série com capacitor. Esse resistor aqui eu tenho 1 ohms e esse capacitor aqui eu tenho menos J3. Lembrando para vocês, né? A gente usa em circuitos elétricos esse J para substituir esse I, porque no I de números complexos é o número imaginário. Mas se a gente utilizar I nos circuitos elétricos para representar o número imaginário, pode se confundir com a corrente. Por isso que a gente utiliza o J, certo? Então, isso aqui, tudo em ohms, né? Isso aqui seria meu XC, isso aqui seria meu R. Meu Z seria igual a R menos XC. No caso aqui, mais XC, mais JXC, né? XC é esse 3 aqui.
Acho que ficou confuso para vocês, mas mais na frente vai explicar melhor. Calma. Deixa eu passar logo para outra parte. Porque tem um slide falando só sobre impedância. Aqui é só sobre números complexos. Aí, certo. Aqui a gente encontrou o valor de Z1, Z2, a soma e a subtração deles. Agora, para multiplicação, a gente vai utilizar agora a forma polar, certo? Só que, para a gente encontrar a forma polar, a gente tem o módulo de Z1, o módulo de Z2, né? E a fase. Só que lembra que o módulo disso aqui é igual a raiz do número real ao quadrado mais o número imaginário ao quadrado. Isso aqui a gente vai encontrar o módulo. E a fase vai ser igual a tangente a menos 1 do número imaginário com o número real. Certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui os valores. A mesma coisa, né? Tem o valor A, B, C, D, de 4, 5, 3 e 8. E deixa eu tentar fazer aqui agora, né? Deixa eu ver se vocês enxergam. Tá mostrando aí, né? Vocês conseguem ver a folha de papel aqui? Eu tô vendo. Tô vendo. Pronto, vê. Aqui agora a gente vai encontrar o valor para poder a gente fazer essa operação aqui. Cadê, meu? Aqui. Para a gente fazer essa operação aqui, de Z1 vezes Z2, a gente precisa encontrar o valor do módulo de Z1, a fase de Z1, no caso, o módulo de Z2 e a fase de Z2. Aí, para isso, a gente tem aqui, cadê? Deixa eu escrever primeiro, depois eu mostro. Z1 a gente tem que é a raiz do número real ao quadrado mais imaginário ao quadrado. Certo? Cadê? Tá ao contrário. Cadê? Tô vendo aqui? Tô. Tô vendo que Pronto. você escreve igualzinho ao painel lá. Rapaz. Pronto. Aí, com isso, veja, a gente tem Z1. A gente tem Z1 aqui, que vai ser igual a A mais IB, certo? Que no caso aqui seria 4 mais I5, não é isso? Aí, para gente encontrar o módulo aqui de Z1, não sei se vocês estão enxergando. Estão enxergando? Agora eu tô. Agora Z1. sim. Tava focando, né? Aí, eu tenho que Z1 vai ser igual ao módulo, vai ser igual a raiz, né? Do número real. Queima o número real ao quadrado. Não é 4? 4 não é meu número real no Z1? É. Então, eu vou pegar 4 ao quadrado. E meu número imaginário, aqui eu vou pegar somente o valor dele. Eu não preciso colocar o meu i aqui, porque agora eu estou levando ao quadrado para poder encontrar o meu módulo de z. Então, quando eu tenho esse i5 aqui, eu vou pegar somente esse valor de 5 e colocar aqui dentro. No caso, o módulo do meu valor imaginário. Aí, com isso aqui, no caso, fazendo essa conta aqui, eu vou achar o valor de 6,40. Certo? Isso eu encontro o meu módulo de Z1. Aí, fazendo toda a equação aqui também, né, para encontrar o ângulo, deixa eu pegar esse papel aqui que já está feito. Já fica mais... Calma, deixa eu achar. Certo? Aqui o ângulo. Tá focando para vocês? Agora.
O ângulo eu pego a minha parte imaginária, que seria o meu 5, dividido pela minha parte real, que é o meu 4. Estão vendo? Joyce. Joyce, Oi, pode falar. esse 4 elevado a 2, ele é mais ou menos 5 elevado a 2. Ele é positivo. Ser positivo Positivo, ou né? negativo, porque quando eu vou levar ao quadrado, quando eu for levar ao quadrado, ele não vai ficar positivo, Uhum. Justamente. Isso. certo? Uhum. Aí aqui eu encontro o valor 5 dividido por 4, né? Tangente a menos 1. Se eu fizer isso na calculadora, eu encontro o valor de fase de 51,34. Certo? Aí eu encontrei o meu Z1, o meu módulo de Z1, que é 6,40, e o meu módulo, minha fase, né? Que é 51,34 graus. Aí, para poder fazer a multiplicação e a divisão, eu tenho que encontrar também o meu Z2. Aí eu faço a mesma coisa sobre o Z2. Poxa. Se eu fizer aqui a mesma coisa para o meu Z2, eu vou encontrar o meu valor de 8,54 em Z2 e aqui a fase de 69,44. Certo? Aí aqui, quando a gente for formular o Z1 vai ser... Calma, tá focando. Tá focando. Focou? Aqui, ó. 6,40, fase de 51,34. Isso aqui vai ser meu Z1. Que a gente encontrou lá 6,40 e 51,34. E o meu Z2, a gente fazendo a mesma coisa aqui, né? Encontra o valor de 8,54 com a fase de 69,44. Certo? A gente vai ter agora nossos valores agora em forma polar de Z1 e Z2. Aí, para fazer a multiplicação deles dois, multiplicação de Z1, cadê? Focou? Não focou? Multiplicação de Z1 vai ser o meu Z1, não tá focando. Meu Z1 que eu encontrei vezes o meu Z2 em forma polar. Aí, com isso, vai ser a multiplicação dos módulos, vai ser 6,40 vezes 8,54. Aí encontro 54,656, encontro esse valor. E as fases, como eu estou falando de multiplicação, eu vou somar as fases. Então, eu somo 51,34 com 69,44. Aí encontrei esse aqui. Entenderam? Na multiplicação, eu vou multiplicar esses valores que eu encontrei e somar as fases. Encontrei esse valor. Rapaz, eu achando que Certo? conta no Z1 e Z2 já tinha terminado já. Tem mais Não, coisa. porque tem que fazer a Parabéns, multiplicação Alexandre. ainda. Olha pra E a ali. divisão, minha gente? E a divisão, a gente vai pegar, né? Z1 sobre Z2. Aí aqui eu tenho a fase de Z1 e Z2 que eu encontrei anteriormente, né? Aí eu pego os módulos, divido os módulos, encontro esse valor aqui. Eu dividindo, né? 6,40 por 8,54. Encontrei esse valor. E as fases, em vez de somar, agora eu vou subtrair.